Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui de aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do nosso Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 43, que tem como objeto de conhecimento mediatriz e bissetriz como lugares geométricos, construção e problemas, detalhamento, a aplicação dos conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas, ok? Então, anote tudo para não perder nenhum detalhe na nossa aula e vamos à nossa aula. E vamos iniciar aqui a nossa aula com algumas perguntinhas. Por exemplo, o que você entende quando falamos de mediatriz de um segmento? Você sabe o que é uma mediatriz? E a bissetriz de um ângulo? Você sabe o que é uma bissetriz? Fica conosco que você vai aprender tudo sobre mediatriz, bissetriz, como construir, né? E o que é o mais fundamental. Além também de que, olha, e lugar geométrico? Já ouviu falar ou já estudou algo sobre isso? Para quem não sabe, lugar geométrico, né, são conjunto de pontos que estão ali situados em um plano e que possui exatamente as mesmas propriedades, ok? Como exemplo ali de lugar geométrico, eles têm circunferência, mediatriz, bissetriz, ok? São todos pontos agrupados e aí eles possuem exatamente a mesma propriedade, a mesma condição. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aprender mais. Temos aí, ó, um triângulo onde a gente está demonstrando o que é uma bissetriz, tá? Então vamos iniciar. O que é uma bissetriz? É exatamente esta linhazinha amarela que vocês estão vendo aí, e ela corta um ângulo exatamente ao meio, ok? Então, a bissetriz corta o ângulo ao meio. E a mediatriz? A mediatriz, ela está exatamente, ó, situada no ponto médio de um segmento, tá? Formando ali uma reta paralela a este segmento. Então, observe que nós temos a mediana, que sai exatamente daquele vérticezinho, ó, lá de cima, tá? E ela é ligada no ponto médio, que está representado aí pelo M, deste segmento que está embaixo, tá? Essa é a mediana. E aí a mediatriz, ela vai sair exatamente deste ponto, onde está a mediana, para cima, reto, formando exatamente este ângulo de 90 graus, ou seja, a nossa mediatriz é essa linha aí vermelha, ok? Então não confundam, a mediana é essa linha azul, ela vai sair daquele vértice de cima e vai até o ponto médio do segmento de baixo. Já a mediatriz, ela vai sair ali do ponto médio, mas ela vai reta, perpendicularmente a este segmento, ok? Então vamos lá, vamos conhecer mais. Mediatriz. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a ele. Quando a gente fala aí, ó, perpendicular, significa que ela forma um ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Passando pelo ponto médio desse segmento. O que é o ponto médio? O ponto médio é quando nós temos, por exemplo, aqui, ó, temos um segmento. E se eu disser que aqui é o ponto médio dele, significa que eu dividi esse meu segmento exatamente ao meio. Então, se esse meu segmento, né, por exemplo, possuía aqui como medida 4, bora botar 4 centímetros. Se eu aqui marquei como ponto médio, significa que aqui eu tenho 2 centímetros e aqui eu também tenho 2 centímetros. Por quê? Porque eu estou afirmando que aqui é o meu ponto médio. Então, eu dividi meu segmento exatamente em duas partes. Ok? Então, vamos lá. Continuando, o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes, ou seja, de mesma distância,
das extremidades de um segmento de reta forma a mediatriz, ok? E a bissetriz de um ângulo é a reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Como assim, professor? Vamos lá, a gente tem aqui um ângulo, ok? Um ângulo. Se eu estou dizendo que este ângulo aqui mede, por exemplo, 60 graus, e eu estou dizendo que aqui agora a minha linha que eu estou traçando vermelha é a minha mediatriz, significa que eu estou dividindo este meu ângulo em exatamente dois ângulos de 30 graus. Ok? Por quê? Porque a bissetriz ela corta o ângulo exatamente ao meio, ou seja, ela transforma em dois ângulos iguais. Tudo bem? E isso é sempre. Aqui, vamos lá agora focar na mediatriz. Vamos aí aprender como é que a gente constrói a mediatriz. É o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos A e B distintos. Então aqui nós temos um ponto A e o ponto B. Professor, o que significa mesmo equidistante? Significa de mesma distância. Por que ela vai estar sempre de mesma distância? Porque ela vai sair exatamente do meu ponto médio. Quem é meu ponto médio? É exatamente o que está bem no meio do segmento. Ou seja, esta medida aqui é igual a esta medida aqui. E como ela vai exatamente para cima, formando o meu ângulo de 90 graus, então todos os pontos da minha mediatriz, eles possuem a mesma distância, tanto para o meu ponto A, como para o meu ponto B, ok? E aí, consequentemente, é o ponto médio do segmento AB, como eu acabei de mostrar aqui. Agora vamos construir. Para se construir a mediatriz, é necessário um compasso, com a ponta seca em uma das extremidades do segmento de reta e uma abertura maior que a metade do segmento, ok? Então aqui vamos como se fosse focar aqui num ponto, tudo bem? Mas que não seja maior que o próprio segmento, tá? Então eu não posso abrir ali o meu compasso maior do que o comprimento aqui do meu segmento. Então traça-se uma circunferência. Para quem não sabe o que é circunferência, é exatamente isso aqui, Uma circunferência é como se fosse o contorno de um círculo, tudo bem? E aí, como mostra aqui na nossa imagem. Então, aqui o nosso primeiro passo. Nosso próximo passo, O primeiro, na verdade, foi ali de fazer o nosso segmento. Aí agora foi o nosso segundo passo. Vamos agora para o passo 3. Em seguida, procedemos de maneira análoga, ou seja, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer agora há pouco, com a outra extremidade do segmento, ou seja, agora para o outro ponto. Agora a gente fez com o ponto A e agora a gente vai fazer com o ponto B. É importante repetir a mesma abertura, tudo bem? Então, você vai manter a mesma abertura do compasso, tá? E aí você vai ter novamente, outra circunferência ali traçada. E agora, nota-se que as circunferências se interceptam. Elas, se colidem aqui, elas se juntam em dois pontos. Você fez duas circunferências e, lógico, vai ter dois pontos ali em cima do segmento, que é exatamente onde elas vão estar se encontrando, tá? Um acima e outro abaixo do segmento de reta. Segmento de reta é exatamente isso aqui, pessoal. Indo do ponto A até o ponto B. Por esses pontos,
podemos traçar uma reta que terá duas características. Então, é como se a gente fosse juntar de um ponto para o outro. Primeira característica, esta será perpendicular, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus ao segmento de reta. E a segunda característica, ela também interceptará o segmento de reta no seu ponto médio. Tá? Então, observe que até aqui a gente não tinha visto onde era o ponto médio do segmento AB, ou seja, o ponto que ficava exatamente no meio. Mas, se a gente for juntar, ó, onde as duas, né, os dois pontos aqui onde se encontram as nossas circunferências, ó, nós vamos ter o ponto médio e nós vamos ter exatamente ali o nosso ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó, sendo juntado, e aqui vai formar o nosso ângulo de 90 graus. Então, aqui é exatamente o meu ponto médio do meu segmento, e eu sei que aqui a minha reta está perpendicular ao meu segmento, ok? Vamos agora aqui a nossa bissetriz, tá? Vamos relembrar aqui que a nossa bissetriz, ela corta o nosso ângulo exatamente ao meio, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, um ângulo de, ó, observe que aqui é 30 graus e 30 graus. Tá? O que significa isso? Significa que este meu ângulo aqui, todo, ele media 60 graus. Tá bom? Então, se esse meu ângulo todo, ele mede 60 graus, e eu vou traçar aqui uma bissetriz, ou seja, eu vou sair daqui, ó, tá? E se eu estou afirmando que ela é uma bissetriz, significa que eu vou pegar este meu ângulozinho aqui, que antes era de 60 graus, e vou cortar ele exatamente ao meio. E aí eu vou ter dois ângulos de 30 graus. Tá bom? E aí, só para vocês ficarem bem atentos, olha aí, antes nós tínhamos somente um ângulo de 60 graus. Ok, mas quem era esse meu ângulo? Ele era formado como? Ó, o meu ângulo de 60 graus, ele era formado, ó, pelo A, ó, meu ponto A, pelo O, meu ponto O, e pelo meu ponto B. Então, eu vou e boto um acento circunflexo em cima do O. O que significa? Significa que eu tenho meu ângulo AOB, ó, para você conseguir identificar qual é o ângulo que a gente está falando. Ó. Meu ângulo AOB. Então é todo esse aqui, ó, que está de azul. Ó. O A que vai até o O e depois vai para o B. Então eu estou falando deste ângulo completo. Então meu ângulo AOB, ele é igual a 60 graus. Tudo bem? E aí agora eu tenho que eu cortei, né? Passei ali uma bissetriz. Minha bissetriz é o meu segmento O, C, tá? Exatamente de onde sai até onde chega, né? Ou por onde passa. E aí eu boto ali uma setinha em cima, significa que o meu segmento OC, né? Aqui é minha semi-reta OC, sai do O e passa ali pelo ponto C e eu estou afirmando que ela é uma bissetriz. Se ela é uma bissetriz, significa que o meu ângulo AOB, ele foi dividido em dois ângulos iguais. E quais são esses ângulos? O ângulo AOC, então meu ângulo AOC, e sempre no do meio, que é exatamente onde está o meu ângulo, eu boto o acento circunflexo. E o ângulo COB.
Então, meu ângulo COB. Professor, se eu fizer ao contrário, se em vez de fazer COB eu botar BOC, tem diferença? Não. Ok? Tanto faz você vir de cima, passar pelo centro aqui, no caso, onde é o vértice, e depois ir para o outro ponto, ou fazer o ao contrário. Tá bom? Então, significa que o meu ângulo aqui, AOB, foi dividido em dois ângulos iguais. Então, dois ângulos de 30 graus. Tudo bem? Então, se eu tenho dois ângulos de 30 graus, eu tenho os meus 60 graus, que era o meu ângulo anteriormente. Ok? Então, temos aqui, vamos agora aprender a construir, né? Vamos aí a construção da bissetriz de um ângulo. Então, vamos aprender aí como é que a gente, né, consegue fazer ali a bissetriz de um ângulo. E nós vamos, claro, aprender por duas maneiras, né? Dois métodos. O primeiro método com dobradura, que é um método bem simples, é um método que você não precisa, vamos dizer assim, ter habilidade nenhuma e você consegue, né, verificar ali a bissetriz. E com régua e compasso, que aí, claro, você tem algumas regrinhas que você já vai ter que seguir exatamente para que seja feita ali a bissetriz corretamente. Fazendo aí a primeira forma, né, com a dobradura. Então, temos ali um ângulo, vamos ali desenhar um ângulo numa folha de papel. Então, simples, simples, ó. Temos ali um vértice, e aí sai ali uma semirreta para um lado, uma semirreta para o outro. Nada demais. E aí esse espaçamento, que fica aqui de uma semirreta para a outra, é o nosso ângulo, ok? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, né? Vamos cortar ali certinho no nosso ângulo, ou seja, a gente vai pegar ali, vamos fazer um corte aqui, vamos ficar apenas com esse quase triângulo, porque a gente não está fechando aqui, né? Então, vamos fazer ali o corte, e aí nós vamos dobrar. Vamos juntar aqui, ó, um lado ao outro, juntar ali certinho, e aí vamos dobrar. Quando a gente dobrar, que a gente criar esse vinco aí do outro lado, né? Esse vinco vai ser exatamente a minha bissetriz. Porque como você vai ter juntado ali um lado ao outro, você vai estar exatamente fazendo o vinco no meio, tá? E esse meio vai dividir ali o meu ângulo em duas partes iguais. Ou seja, você acabou de construir a bissetriz. E a outra forma da gente construir, né, é com régua e compasso. Ok? Aí, claro, exige um pouquinho mais de calma, né? Exige um pouquinho mais de paciência. Que, como é feito? Vamos lá, primeiro passo. Vamos lá, passo a passo. Vamos considerar o ângulo. Olha aí, AOB. Por que esse é o ângulo AOB? Ó? AOB. Ou seja, estou falando deste ângulo aqui completo. Tudo bem? E aí, com a ponta seca do compasso em O e uma abertura qualquer, marcamos sobre os lados dos ângulos os pontos, os lados do ângulo, os pontos P e Q. Então, a gente vai fazer ali uma abertura, qualquer abertura, e aí nós vamos marcar os pontos P e Q. Ok? Feito isso, agora, com a ponta seca do compasso em P, ou seja, em um dos pontos que a gente acabou de marcar, e depois a gente vai repetir o processo no ponto Q, que é o outro, a gente vai traçar arcos de mesma abertura que se cortam em D. Então, a gente marca aqui, ó, bota aqui a ponta do compasso e vai fazer exatamente, ó, este arco, né? Vamos passar aqui. E aí a gente vai manter, ok? E fazer também no ponto Q, ó, do mesmo jeitinho.
Tá? Então, primeiro a gente faz no ponto P, depois a gente troca ali o compasso para outro ponto e faz, lembrando que tem que estar com a mesma abertura ali o compasso, tá? E onde eles se encontraram, ou seja, aqui no ponto D, vai ser exatamente por onde a bissetriz irá passar. Então, a bissetriz vai sair ali do ponto O, e aí vai indo ali até o ponto D, tá? E claro, vai passar ali do ponto D, não tem problema nenhum, mas isso aqui é só para você saber onde que vai ficar situada ali a bissetriz. Então, aqui o meu ângulo, que antes era o ângulo, né, AOB, ele foi dividido em duas partes. Ou seja, ele virou o ângulo AOD e o ângulo DOB. Ok? Então, meu ângulo AOB, que antes valia, vamos botar aqui X, tá? Agora ele vai valer X dividido por 2. Por quê? Porque agora ele vale só a metade, né? E o outro também, porque eles dois possuem a mesma medida, ok? Então, pessoal, entendam. Sempre que a gente tem um ângulo e a gente cita que está sendo passado a bissetriz, né, neste ângulo, significa que ele está sendo cortado exatamente ao meio, ok? Então, professor, mas para que eu vou precisar disso? Digamos que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Digamos que a gente tem, por exemplo, vamos mudar aqui, vamos colocar aqui alguns valores. Nós temos aqui o ângulo que mede 80 graus. Bora botar aqui 80 graus. E eu estou afirmando que ele está sendo cortado por uma bissetriz. Ok? Então, quanto é que agora vale um ângulo? Quanto é que vale, na verdade, a metade, né, deste ângulo? Aqui, então, vai valer 40 graus. E o outro lado também vai valer 40 graus. Tá? Mas é importante que você saiba que a bissetriz, ela sempre vai cortar o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, ela vai cortar o ângulo em dois ângulos iguais, dois ângulos semelhantes. Ok? E aí, nós temos aqui para a gente verificar direitinho, ó, temos a mediatriz e a bissetriz de um triângulo, exatamente o que a gente está aprendendo aqui na nossa aula. A nossa bissetriz, aqui representado pelo amarelinho, ó, corta um ângulo exatamente ao meio. Tá? Então, meu ângulo vale 100 graus. Está sendo cortado pela bissetriz, significa que agora eu vou ter dois ângulos de 50 graus. Se o meu ângulo media 60 graus, sendo cortado pela bissetriz, agora eu tenho dois ângulos de 30 graus. Se o meu ângulo media 50 graus, sendo cortado pela bissetriz, agora ele vai medir dois ângulos de 25 graus. Ok? Não tem muito segredo, tá? Vocês, claro, vão ver muitas aplicações sobre, né, com a utilização da bissetriz, principalmente na nossa geometria, tudo bem? Aqui o outro, aqui a nossa mediana, né? Para que vocês saibam o que é mediana. A mediana, ela sai exatamente aqui no meu vértice, tá? E ela é ligada, observe que aqui nós estamos visualizando em um triângulo. Ok? Então, aqui, ó, nós temos um segmento que vai de um ponto até o outro. Eu vou até colocar aqui algumas letrinhas para que você consiga identificar melhor. Então, aqui o nosso triângulo ABC. Nós temos aqui o nosso segmento, ó, que vai do ponto A até o nosso ponto B. Ok? Esse segmento, ele possui uma medida. E ele também possui um ponto médio. Tá? Então, a mediana, ela sai do meu vértice ali oposto e ela vai exatamente até o meu ponto médio do meu segmento ali oposto a este vértice. Tá?
Então, por exemplo, aqui vamos dizer que o meu ponto médio do meu segmento BC seja aqui. A minha mediana vai sair daqui do meu vértice A e vai exatamente para este ponto médio. Ok? E para que eu preciso saber desse ponto médio? Exatamente para saber de onde vai sair a minha mediatriz. Olha aqui a minha mediatriz. A minha mediatriz ela sai exatamente do meu ponto médio, porém ela vai para cima, tá? Ela forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. É aquele ângulo que tem um quadradinho e um ponto dentro do quadrado, tá? Então, a mediana, ela sai do vértice e vai até o ponto médio. A mediatriz, ela sai do ponto médio, mas ela não vai para o vértice. Ela vai reta, tá? Então, ela vai reta e vai formando ali este ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, pessoal, só para a gente dar uma exercitada, ó, vamos fazer aqui dois ângulos. A gente normalmente sempre utiliza as mesmas letras, então aqui nós temos o ângulo ABC. Esse ângulo ABC, eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. Meu ângulo ABC, ele mede 75 graus. Tá? E aí eu estou traçando uma bissetriz nesse ângulo ABC. Tá? Então, tracei ali uma bissetriz neste meu ângulo ABC. Traçando ali a bissetriz, eu tenho aqui o ponto D. Ou seja, agora eu tenho o ângulo CBD e tenho o ângulo DBA. Ok? A pergunta é: qual é a medida do meu ângulo CBD e qual é a medida do meu ângulo DBA? Tá? Como a gente acabou de aprender, se eu estou afirmando que aqui é uma bissetriz, lógico que comigo aqui só falando o problema fica bem mais fácil, né? Eu já estou dizendo, já que é uma bissetriz, tudinho, então você já sabe que basta dividir o nosso ângulo de 75 graus ao meio, tá? Então é só eu pegar os meus 75 graus e dividir ele por 2, tá? Então 7 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, sobra 1, baixa o 5, 15 dividido por 2 dá 7, porque 7 vezes 2 é 14, se eu usasse 8 seria 16 e passaria. Sobra 1. E agora, dá para dividir 1 por 2? Sempre dá agora, né? Depois que conhecemos os números decimais, é possível. Acrescento um zero de um lado e a vírgula do outro. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, meu resto é 0, ok? Então, significa que cada ângulo agora aqui, né, o meu ângulo CBD mede 37,5 e meu ângulo DBA também vai medir 37,5. Por quê? Porque eles foram cortados por uma bissetriz, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham realmente ali aprendido tudo sobre bissetriz, tudo sobre mediatriz e também ali, consequentemente, o que é uma mediana, ok? A gente se encontra numa próxima oportunidade e até mais.